Bom dia, Brasil. Bom dia, Col Brasil. Queridos amigos, estamos aqui diretamente de Israel, oferecendo a partir de agora um momento cultural com Israel, nossa relação direta com essa pátria maravilhosa, uma pátria de 72 anos, e a gente vai oferecer alguns momentos mágicos que temos nesse país, começando hoje com Jerusalém, capital histórica do povo de Israel. Então, convido a todos, próximos minutos, acompanhem, sigam conosco e estamos começando. Jerusalém, uma cidade especial, uma cidade mística, uma cidade repleta de histórias para o povo judeu. Nas nossas liturgias, repetidamente lembramos Jerusalém, onde temos um passado de 4.000 anos, desde a época bíblica, patriarca Abrão, e todos os nossos seguintes, Isaac e Jacó, até o período dos reis, uma cidade repleta de histórias, onde temos aqui na imagem o Monte Moriá, um dos lugares mais importantes para a história de Jerusalém e para a história da humanidade, já que vai ser o lugar que vai ter referência para as três principais religiões monoteístas. Monte Moriá, onde o Templo de Jerusalém foi construído na época do rei Salomão, o segundo templo refeito no mesmo lugar, passado por uma reforma pelo famoso rei Herodes. Temos então um lugar que é dito pela tradição mística, um lugar onde Deus se revela para Abrão, mais ainda na tradição vai explicar que provavelmente aqui é dito como o lugar do Gênesis, onde começa a criação do mundo, a pedra fundamental, ou seja, chamamos esse lugar, Monte Moriá, como o lugar da onde tudo começou, toda a história da humanidade. E para os seguidores das religiões monoteístas, aqui vai se tornar o ponto mais importante para judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Essa cidade de Jerusalém e esse Monte Moriá é a grande referência, com mais de 70 nomes alusivos para essa Jerusalém, citados no Talmud. Um dos nomes tradicionais que a gente conhece é Sion, que Mitzion, Tetze Torah, o Dvar Hashem, Yerushalayim, a palavra Sion, que representa um marco. A palavra Sion é um marco onde Deus se revela para Abrão, as promessas feitas para Abrão e Isaac, para a sua descendência herdar essa terra, e todas as outras promessas feitas ao povo hebreu. E daí a gente conhece a história de Jerusalém. Todos os visitantes podem ter o prazer de visitar nas arqueologias e encontrar mais de 2.000 anos de achados arqueológicos. Lamentavelmente não temos sobre a relação do templo antes de 2.000 anos, devido a toda a obra feita por Herodes, cobrindo com esse platô que vocês estão vendo sobre o Monte Moriá. E, infelizmente, os vários impérios posteriores não permitiram escavações e ainda não permitem. Então, temos uma dificuldade de encontrar achados anteriores na região embaixo da onde se encontra essa esplanada do templo do Monte Moriá. Mas ao sul do Monte Moriá, sim, temos de 2.500 anos achados arqueológicos da época do primeiro templo. Ao redor de Jerusalém, muitos outros achados também da época do primeiro templo, ou seja, uma pena que não temos ainda a oportunidade, mas esse é o grande lugar que atrai milhares e milhares de turistas, tirando a nossa época agora do corona, milhares de turistas vêm por mês visitar Jerusalém, e é a cidade que de dia e de noite atrai o público, entrando pelos portões famosos, o portão de Jaffa, que é o portão mais visitado hoje em dia, o portão do lado ocidental de Jerusalém. É uma importância para toda a história dos 2.000 anos de peregrinação. Jerusalém começou também a se tornar uma cidade de peregrinação cristã, e todos vinham da Europa de barco, vinham para o porto de Jaffa, e do porto de Jaffa entravam na cidade de Jerusalém por esse portão, que originalmente se chamava Portão de Hebron, e no século XIX mudou para o nome Jaffa, por ser uma homenagem a todos os imigrantes que vinham pelo porto de Jaffa. Então aqui
entrada da cidade, para todos que já estiveram e lembram da visita famosa na cidade com as muralhas que, diga-se de passagem, tiveram vários tamanhos diferentes, desde a época do rei Salomão até o período último da época do Império Romano, onde a cidade chegou a ter um tamanho de quase 2 km², 1,8 km², e hoje em dia muralhas novas, podemos dizer, de 500 anos atrás apenas, organizada pelo sultão Suleiman no Império Otomano, encurtando a cidade em 1 km². Então, a história das muralhas por si também já é uma visita muito linda de ser feita por cima ou andando nas ruas ao lado das muralhas, identificando os diferentes tipos de pedras, da famosa pedra jerusalemita, mas com cortes diferentes desde a época herodiana até o período mais moderno do Império Otomano. Na fotografia de baixo temos a visão da Jerusalém de Ouro, a Jerusalém de Ouro que, lembrada na história talmúdica com o Rabi Akiva, e também eternizada com a poesia e a música escrita por Naomi Shemer, Jerusalém de Ouro, o sol e as luzes, quando se refletem sobre essas pedras jerusalemitas, calcárias, tomando essa cor dourada, a imagem que temos embaixo, vista do Monte das Oliveiras, olhando a Jerusalém oriental. Então, as duas fotos que temos aqui, de um lado ocidental e do outro lado oriental, enxergando a beleza que é a Jerusalém. Jerusalém que 3 vezes por ano os judeus têm a tradição de peregrinar nos momentos históricos bíblicos para as festas da Páscoa, Pessah, Shavuot, Pentecostes e Sukkot, tabernáculos, durante toda a história dos reinos. E enquanto o templo existia, a peregrinação existia, judeus oriundos da Babilônia, da Pérsia, do Egito, de todas as outras regiões, peregrinavam para as grandes festas. Lamentavelmente, depois da destruição do templo, os judeus continuam peregrinando, não mais só nessas datas festivas, ao longo dos anos, conforme lhe é permitido, de acordo com os impérios que vieram posterior, e nos últimos um pouco mais de 100 anos, início do movimento sionista, voltamos não somente a visitar, mas também a colonizar e produzir e criar um Estado que nasceu há 72 anos atrás e hoje soberano sobre o Estado de Israel, após a Guerra dos 6 Dias, também soberanos sobre a Jerusalém completa, não somente a Jerusalém ocidental fora das muralhas, mas a Jerusalém completa, incluindo também a Jerusalém histórica, bíblica, dentro das muralhas. Jerusalém que, nos seus momentos difíceis de inverno com neve, ou nos seus momentos festivos, sempre com visitas. À esquerda temos um dos invernos fortes em Jerusalém, à direita, em uma das festas de Pessah, onde as pessoas vêm para a famosa bênção dos sacerdotes no Muro das Lamentações, um dos pontos de atração como o resto da obra herodiana que cercava a esplanada do templo, um dos lugares sagrados para a peregrinação judaica, e, logicamente, outras religiões vêm como um lugar importante da história das religiões. Então, é um ponto de atração para todos os momentos, os mais difíceis, os mais alegres, e, lamentavelmente, agora com o corona, temos uma realidade diferente, com cápsulas e menos volume de pessoas visitando, logicamente turistas ausentes nesses 6 meses, e não sabemos quanto tempo mais ainda vão ficar ausentes de chegar em Israel, mas logicamente, abrindo-se os céus, voltaremos a receber turistas e Jerusalém novamente alegrará-se-á em ter todas as pessoas visitando e conhecendo a sua história. Então, esse foi o nosso momento primário aqui com Jerusalém, e esperamos ver vocês em breve. Um grande abraço, tudo de bom.